Olá, estou chegando até você com mais um Drop CCA e hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com seus discípulos. E vamos olhar para o texto que está no Evangelho de João, capítulo 17. Você pode acompanhar aí se você tiver a sua Bíblia à mão, ou online também, né? Sempre que nos encontramos com Jesus, aprendemos lições profundas. Neste encontro de Jesus com os seus discípulos, Jesus está se despedindo deles porque sabe que a sua morte se aproxima. Sabemos que num momento assim, Jesus só falaria o que realmente fosse de suma importância para eles. Não há atmosfera para conversa superficial, não é mesmo? Jesus, em sua oração, porque ele começa orando diante dos seus discípulos, ele diz ao Pai: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pai, o Senhor me deu autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna, ou seja, a salvação, a todos os que vão crer. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós vamos ver aqui vários princípios. Sempre devemos buscar os princípios na palavra de Deus, porque eles são imutáveis, assim como Deus também é imutável. Nós vemos aqui o princípio da oração. Podemos ver Jesus orando intensamente diante do seu Pai. Jesus fez isso para ensinar seus discípulos a fazer o mesmo. Jesus fala de sua missão cumprida e o momento mais difícil para Jesus estava chegando, né? Que era receber o pecado de toda a humanidade sobre si e pagar o preço por isso e morrer, né, pelo homem pecador. Então, Jesus aqui ele mostra para nós que quando nós estamos atravessando momentos difíceis na nossa vida, devemos fazer o mesmo que ele fez, né? Orar ao Pai Celestial. Orar revela dependência e intimidade. O líder deve orar diante dos seus liderados para ensinar, para discipular, para mostrar a importância disso para os seus discípulos. O segundo princípio que vemos aqui é o princípio do pertencimento. Jesus, ele é filho de Deus, pertence a ele. Jesus sabe que o Pai o ama. Jesus sabe que o Pai cuida dele em todos os momentos. Jesus sabe que foi enviado pelo Pai a esta terra para cumprir sua missão de salvar toda a humanidade. Mas para que isso aconteça, ele precisa trocar de lugar com o homem pecador. Jesus não tinha pecado, mas fez-se pecado por nós. E somente por isso, depois daquela última ceia, em que ele toma o pão, o cálice e estabelece a nova aliança, é que ele recebe o pecado da humanidade sobre ele. Então ele é preso, julgado
condenado e morto. E nós sabemos que Jesus tomou o nosso lugar voluntariamente e por amor. Você pode imaginar um ser santo receber os pecados de todos nós? Você pode entender que Jesus, ao fazer isto, ele ficou separado do Pai? O pecado, e somente o pecado, rompe a comunhão com o Pai. Jesus sabia que isto fazia parte da missão que recebeu do Pai e a cumpriria até o fim, por mais difícil e dolorosa que fosse. Jesus escolheu obedecer aos comandos do Pai. O senso de paternidade é fundamental em nossas vidas. Através da nossa fé em Jesus, nos tornamos filhos do Pai Celestial, e então fazemos parte da família de Deus. Terceiro princípio, princípio do conhecimento. Jesus ora para que a humanidade conheça ao Pai como único Deus e a Ele, Jesus Cristo, como o Messias, o enviado do Pai. Conhecimento é resultado de relacionamento real e saudável. Aqui falamos de conhecimento profundo e pessoal. Todo conhecimento verdadeiro implica em privilégios e compromissos. Quarto princípio, o princípio do relacionamento. Relacionamento com o Pai exige primeiro relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a porta, Ele é o caminho que nos leva ao Pai. A porta de entrada para o relacionamento com Jesus é por meio da fé nele, em suas palavras, em seu sacrifício substituto, em sua ressurreição. Se nós somos de Jesus, também somos do Pai. Recebemos uma nova natureza, a natureza de filhos de Deus. A prova de um bom relacionamento com Jesus é a obediência. Jesus deixou para os seus discípulos o grande mandamento, que é amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E a grande comissão, que é ir pelo mundo e fazer discípulos para Jesus. Quinto princípio, o princípio do sustento. Jesus, em sua oração, ele diz ao Pai que havia transmitido aos seus discípulos as palavras que havia recebido do Pai e que eles haviam aceitado porque creram que ele tinha sido enviado pelo Pai. Se tudo em Jesus vinha do Pai, então tudo que nós temos também vem do Pai. Deus chama, capacita e sustenta. Temos o seu DNA em nosso espírito recriado. Sexto, o princípio da transferência. Jesus diz que transferiu as palavras que o Pai lhe deu. O que envolvia estas palavras? Elas transferiam conhecimento, princípios, mandamentos, valores essenciais, vida e unção. Isto fala de verdadeiro discipulado. Sétimo, o princípio da plenitude. Plenitude fala de ser
pleno, cheio, completo, satisfeito. Somente em Jesus encontramos a plenitude. Em Jesus só temos motivos para nos alegrar. Jesus tomou sobre si o nosso fardo pesado e nos deu do seu fardo, que é leve, é suave. Oitavo, o princípio da santidade. Jesus diz que seus discípulos não são do mundo, como ele também não é. Ser santo significa ser separado. E Jesus pede ao Pai que santifique seus discípulos na verdade de sua palavra. É a palavra de Deus que vai mostrar para nós o que é certo, o que é errado, o norte para nós, a direção, o caminho por onde devemos andar. Nós fomos enviados a este mundo para viver em santidade, isto é, separados para Deus. Que tremendo desafio! Isto só é possível pelo poder do Espírito Santo. E o nono princípio é o princípio da unidade. Jesus nos deixou o ensino de que somos um só corpo. Olhando para o corpo humano, vemos que ele é um só. Nós não vemos braço solto, perna solta, orelha solta, mas está tudo conectado, né? Um membro com o outro, um órgão com o outro. E transferindo esse conceito para o corpo de Cristo, nós vemos, né, aqui na Terra, entendemos então que Jesus espera de nós unidade, acordo, união, caminhar numa mesma direção, falarmos a mesma linguagem, porque Jesus só tem um corpo, uma família, uma igreja, um reino, e há um inimigo que tudo faz para separar o que Deus uniu. Décimo e último princípio, o princípio do amor. Este é o maior desafio para nós. Todo discípulo de Jesus que ama, cresce. Todo discípulo que cresce, ama. Jesus, através desses princípios, transformou homens rudes e letrados em homens transformados que mudaram o mundo da sua época. Oram para que você também escolha viver esses princípios e transforme as pessoas à sua volta. Amém? Aqueles 12 ali que começaram com Jesus cumpriram a missão, né, conforme eles foram chamados e enviados. E esse conhecimento, esse discipulado tem sido passado de uma geração para outra geração e para outra geração e chegou até nós. Agora é a nossa hora, é o nosso tempo de também fazer discípulos para Jesus. Que você seja discípulo e faça discípulos. Amém.